Boa tarde, meu nome é João Paulo Vieira, faço o curso de Perícia e Avaliações em Obras. Vou apresentar o PIT, que é a avaliação do módulo 3. O PIT é sobre patologia e recuperação das estruturas de concreto. Patologia no concreto armado são problemas que afetam o desempenho e a durabilidade das estruturas. Elas podem ser causadas por diversos fatores, né? Falha na execução, erro de projeto, materiais inadequados, exposições a agentes agressivos, falta de manutenção, são alguns dos casos. A durabilidade, ela consiste na capacidade da estrutura resistir à influência ambiental, né? É, e pelo o desempenho de serviço é a capacidade da estrutura manter em condições de funcionamento e utilização, né, durante sua vida útil. Ela não pode apresentar dano e falha que comprometa a sua usabilidade, né? A vida útil é o período no qual a estrutura mantém característica sem intervenção significativa, né? Até que ela resista ao requisito de uso e manutenção. Aqui nós temos um gráfico onde mostra o desempenho e a vida útil da estrutura, né? Que aqui começa a aparecer mancha, fissura, destacamento, e aqui no mínimo, né? O fim lá no mínimo de ruptura. Aqui nós temos alguns gastos em países desenvolvidos com a manutenção. Então a gente pode olhar que um gasto de manutenção e reparo é quase o gasto de uma construção nova. A durabilidade das construções, né? As estruturas devem ser belas e seguras, mas também duráveis, né? Aqui a gente tem um exemplo da tumba de nobre Cecília Matella, construído em 1 a.C. Aqui é interessante que a interação química em comum que manteve essa estrutura de pé até hoje. Aqui a gente tem um gráfico do desempenho da estrutura com o tempo, né? Como a gente avalia a durabilidade das construções. E a gente pode observar que sem as medidas de proteção, o fim da vida útil de serviço é, vem bem antes, né? Sem medidas de proteção, medidas preventivas. Aqui nós temos a tabela de classe de agressividade ambiental, né? Também que significa muito nas questões patológicas. Nós temos que se atentar à classificação geral ambiental, né? Se é rural, submerso, urbana, marinha, industrial e respingos de maré. Aqui temos as principais causas patológicas, né? Nós podemos ver, de acordo com esse gráfico aqui, que a falha de projeto, falha de execução é o que mais causa patologia nas nossas estruturas, né? Os mecanismos que afetam a durabilidade das estruturas, né? Frequente envelhecimento e deterioração das estruturas de concreto são as seguintes, né? A lixiviação, são águas puras e ácidas, expansão por sulfato de magnésio, por exemplo, as expansões de reação ao calho agregado, reações deletérias, né? Superfície tipo eflorescência. A seguir temos alguns exemplos. Aqui é a eflorescência pelo efeito de lixiviação, dá esse tipo de bolor, reação ao calho agregado, né? Aqui alguns mecanismos que preponderam a deterioração relativa à armadura, né? A gente tem a corrosão devido à carbonatação, a corrosão por elevado teor de íon cloreto. Aqui, quando já a patologia no concreto, que deixa a armadura exposta, né? E também ações mecânicas, né? Movimentação térmica, impacto, ação cíclica, a gente chama de fadiga, né? Deformação lenta, que é a fluência. Também tem a relaxação. Então, as patologias podem ser causadas por diversos fatores, né? Falha na execução, erro de projeto, uso de material inadequado, né? Como são vários tipos, para preveni-las e corrigi-las, é importante contar com um profissional de qualidade e capacitado para realizar um diagnóstico adequado e propor as soluções mais eficazes para cada caso, né? Vou citar, por exemplo, aqui algum tipo e solução. Por exemplo, na corrosão das armaduras, né, que quando o aço reforça o concreto, ele entra em contato com a umidade e o oxigênio, né, forma ferrugem. Isso reduz a seção transversal do aço, provoca fissura, desplacamento concreto. A corrosão pode ser evitada ou retardada, né, com o uso de cobrimento adequado, aditivo protetor, revestimento impermeável ou pinturas anticorrosivas.
No caso da carbonatação, que é um processo químico, né, que o gás carbônico presente no ar reage com o hidróxido de cálcio e magnésio presente na pasta de cimento, formando os carbonatos. Isso diminui o pH do concreto, né, e facilita a corrosão da armadura. A carbonatação pode ser detectada por meio de indicadores de pH. Para prevenir ou reduzir a carbonatação, recomendo concreto com baixa relação de água-cimento, aditivos minerais, revestimentos ou selantes. No caso de fissuras, né, que elas são as aberturas ruptas na superfície ou no interior do concreto, pode comprometer a resistência, estabilidade e estanqueidade. A fissura pode ter origem mecânica, como a gente citou antes, né, processo de retração, dilatação térmica, movimentação, fadiga, etc. Química, né, por ataque de sulfato, cloretos e ácidos, ou biológica também, por ação de fungos e bactérias. As fissuras podem ser classificadas como ativa, aquela que se movimentam ou se alargam com o tempo, ou passiva, que permanece estável. A fissura, o tratamento da fissura depende de cada causa, né, extensão ou localização. Alguma técnica possível são a injeção de resina ou argamassa, selante como mastiques ou silicones, aplicação de bandagens ou mantas flexíveis, né? Essas são algumas das principais patologias que podem afetar as estruturas de concreto armado. Para preveni-las ou corrigi-las, como a gente disse antes, né, é importante a gente contar com um profissional capacitado, para primeiro ele ter um bom diagnóstico e depois uma boa solução. Obrigado por assistir.